O cheiro de poeira e ferrugem sempre foi reconfortante para Daniel. Era estranho admitir isso, mas ali, no depósito esquecido da antiga Rádio Aurora, ele sentia que ainda havia algo vivo. A Rádio Aurora fechara as portas no final dos anos 90, engolida por dívidas, processos trabalhistas e pela chegada avassaladora da internet. O prédio, no centro antigo da cidade, permanecia de pé como um monumento ao que um dia fora relevante. Daniel era radialista, ou pelo menos ainda gostava de se chamar assim. Trabalhava hoje em um podcast local que mal alcançava 100 ouvintes fixos. Quando recebeu autorização da prefeitura para catalogar o acervo da antiga rádio para um possível museu, sentiu que era uma segunda chance. Ele desceu as escadas estreitas até o subsolo. O ar era pesado. Prateleiras metálicas sustentavam caixas etiquetadas, com datas, 1997. 1991, 1994, foi quando encontrou. Uma caixa diferente, sem etiqueta, sem registro no inventário. Dentro dela, dezenas de fitas cassete, todas com o mesmo título escrito à mão, com caneta azul já desbotada. Programa 66, Vozes da Meia-Noite. Daniel franziu a testa. Ele conhecia a grade histórica da rádio. Não existia nenhum programa com esse nome. Pegou numa fita, no verso, a data. 12 de março de 1997. Sentou-se no chão mesmo. Tirou do bolso um pequeno toca-fitas portátil que levara para testes. A fita chiou, estática, e então uma vinheta começou a tocar. Sintetizadores típicos dos anos 90, graves marcados, um eco profundo. Uma voz masculina entrou no ar. Boa noite, ouvintes. São exatamente 23h59. Aqui é o programa 66. E, se você está ouvindo isso, ainda há tempo. Daniel congelou. A voz era grave, firme e estranhamente familiar. Ele aumentou o volume. Hoje falaremos sobre o que vai acontecer no dia de Gilson. 3 de novembro de 2026, às 14h17, no cruzamento da Avenida Central com a Rua Padre Lira, um ônibus perderá o controle. 3 pessoas morrerão. Uma delas ainda não sabe que não voltará para casa. O coração de Daniel disparou. Era impossível. Primeiro, 1997. Segundo, 2026 ainda não tinha acontecido. Ele olhou para o visor digital do seu celular. 3 de março de 2026. A data mencionada estava há 8 meses no futuro. Ele respirou fundo. Coincidência, murmurou para si mesmo. Mas a voz continuava. Se você está ouvindo esta gravação agora, Daniel, significa que encontrou as fitas. Não desligue. O toca-fitas caiu de suas mãos. O nome ecoou no depósito vazio. Daniel. A fita não poderia saber. Ele engoliu seco as mãos trêmulas. Recolocou o aparelho no ouvido. Eu sei que parece impossível, mas você precisa ouvir até o final. Não confie em Helena. Não vá ao hospital na quarta-feira. Daniel arrancou o fone. Helena era sua irmã, enfermeira. E quarta-feira era amanhã. O silêncio do depósito parecia esmagador. Ele voltou a fita para ouvir de novo. Não vá ao hospital na quarta-feira. A gravação chiou e terminou abruptamente. Daniel ficou ali, imóvel, sentindo o mundo inclinar sob seus pés. Naquela noite, ele levou 3 fitas para casa. Trancou a porta do apartamento. Fechou as janelas. Serviu um copo de uísque que mal tocou. Colocou a segunda fita. Programa 66, 27 de abril de 1997. Estática. A mesma vinheta. Boa noite. Se a gravação anterior foi ouvida, então Daniel já sabe que não está diante de um erro técnico. A respiração dele ficou pesada. Você está procurando explicações racionais. Sugiro que pare. O racional não vai te salvar. Daniel apertou os olhos. Quem é você? Sussurrou, como se pudesse ouvir. Hoje falaremos sobre o incêndio do Hospital São Jerônimo, que ocorrerá amanhã às 3h12 da manhã. A causa será um curto-circuito no gerador de emergência. 7 vítimas fatais. O copo caiu da mão de Daniel. Hospital São Jerônimo. Era onde Helena trabalhava. Ele pegou o celular e digitou rapidamente. Incêndio Hospital São Jerônimo. Nada. Nenhuma notícia. Ele olhou o relógio. Botitu-Warin. A gravação era clara. Amanhã, 3h12 da manhã. Ele precisava avisar alguém. Mas como? Oi, polícia?
Um programa de rádio de 1997 previu um incêndio amanhã. Soaria insano? A voz continuou. Daniel, você vai pensar em avisar sua irmã, mas se fizer isso, os eventos mudarão. E a mudança será pior. O sangue dele gelou. Confie em mim quando digo. O que acontece é apenas a primeira camada. A fita terminou. Daniel passou as mãos pelo rosto. Não era possível. Ou era uma fraude elaborada. Alguém editou aquilo. Inseriu seu nome. Mas como saberiam que ele encontraria as fitas hoje? O celular vibrou. Helena. Mano, plantão puxado hoje. Se quiser passar lá amanhã, me avisa. Ele sentiu um aperto no peito. A fita dizia para não ir ao hospital na quarta-feira. E o incêndio ocorreria às 3h12. Se fosse real, ele ligou para Helena. Alô? Helena, tá tudo bem aí? Sim, por quê? Ele hesitou. Só cuidado com o gerador do hospital. Silêncio. Você está bêbado? Não, só cuidado, tá? Tá bom, maluco. Vai dormir. Ela desligou rindo. Daniel ficou olhando para o celular. 23h58. Exatamente o horário da abertura do programa. Um pensamento atravessou sua mente como um raio. E se o programa ainda estivesse sendo transmitido? Ele abriu o aplicativo de rádio online. Sintonizou na antiga frequência da Aurora, que agora estava oficialmente desativada. Estática. Apenas ruído. Mas então, uma vinheta. A mesma. Ao vivo. O coração dele quase parou. Boa noite. São 23h59. E se você está ouvindo isso, Daniel, significa que ignorou o aviso. A transmissão estava acontecendo. Agora. Você ligou para Helena. Alterou a sequência. O incêndio ainda acontecerá, mas ela estará na ala leste. Daniel sentiu o ar faltar. E a ala leste será a que desabará. Ele gritou. Para! Quem é você? A voz seguiu implacável. Você ainda não entende. O programa não prevê o futuro. Ele corrige. A transmissão caiu em estática. Daniel ficou paralisado. 3h02 da manhã se aproximava. Ele precisava decidir. Ir ao hospital ou confiar na voz? Às 3h14 da manhã, o céu da cidade ficou laranja. Sirenas ecoaram. Daniel estava na rua, correndo em direção ao Hospital São Jerônimo. Chamas saíam das janelas. A ala leste estava em colapso. Ele sentiu as pernas falharem. Entre os paramédicos, viu uma maca sendo empurrada. E reconheceu o rosto coberto de fuligem. Helena, os olhos fechados. Imóvel, o mundo dele se partiu. Um bombeiro o segurou. Mas, senhor, não pode se aproximar. Mas ele não ouvia mais. A voz da fita ecoava na mente. O programa não prevê o futuro. Ele corrige. Naquela madrugada, Daniel entendeu algo aterrador. As fitas não estavam mostrando o que iria acontecer. Elas estavam reagindo às escolhas dele. E agora, sua irmã estava morta. Quando voltou para casa ao amanhecer, havia algo novo na mesa. Uma fita que ele não trouxera, com a data de hoje, e escrito à mão. Programa 66, consequências. Daniel começou a tremer. Ele sabia que aquilo era apenas o começo, e que o próximo episódio seria sobre ele. O apartamento estava silencioso demais. Daniel não lembrava de ter destrancado a porta. Não lembrava de ter entrado. Só sabia que estava ali e que a fita não deveria estar sobre a mesa. Mas estava. Programa 66, consequências. A caligrafia era a mesma das outras. Caneta azul. Pressão firme. Como se quem escrevesse tivesse absoluta certeza do que estava fazendo. Daniel fechou todas as janelas. Desligou o celular. Cobriu os espelhos da sala com um lençol velho. Não sabia por quê, apenas sentia que precisava eliminar qualquer possibilidade de escuta. Sentou-se no chão, colocou a fita no toca-fitas. A vinheta começou, mas dessa vez havia algo diferente. Um chiado mais grave, quase como uma respiração no fundo. A voz entrou no ar. Boa noite, Daniel. Ele não reagiu. Já não tinha energia para susto. Você acha que foi sua culpa? E de certa forma foi. Mas não como imagina. Lágrimas escorreram, silenciosas. Helena morreu porque você tentou salvar. Essa é a variável que você ainda não entende. Daniel fechou os olhos. Quem é você? A resposta veio imediatamente. Eu sou você. O mundo pareceu se dobrar. Versão 17. O ar ficou pesado. Ele riu.
Um riso quebrado. Ah, isso é impossível. Impossível foi o que você pensou quando ouviu a primeira fita. A gravação continuou. Há 9 meses, você também encontrou essas fitas. Também ouviu sobre o acidente de ônibus. Também tentou impedir. Em cada tentativa, você cria uma ramificação. Em cada ramificação, algo pior acontece. Daniel sentiu náusea. Na versão 3, o ônibus não bateu. Mas o motorista sobreviveu e atropelou uma criança 2 dias depois. Na versão 8, você salvou Helena do incêndio. Mas o hospital explodiu 1 semana depois, com o dobro de vítimas. Ele levou a mão à boca. O programa 66 não prevê o futuro. Ele transmite de uma linha temporal para outra. Eu estou 9 meses à sua frente. Estou no ponto em que você finalmente entende o padrão. Daniel sussurrou. Que padrão? A resposta demorou meio segundo, mas pareceu eterna. A única forma de estabilizar a linha é não interferir. O silêncio pesou. O acidente do ônibus precisa acontecer. O incêndio precisava acontecer. Isso é loucura. Não, é matemática. Daniel levantou-se, andando de um lado para o outro. Se você é eu, por que ainda está transmitindo? A fita respondeu. Porque você ainda vai tentar mudar tudo de novo. O coração dele acelerou. A próxima previsão é sobre você. O mundo ficou pequeno. Dia 3 de novembro de 2026, 14h16. 1 minuto antes do acidente do ônibus. Você estará no cruzamento da Avenida Central com a Rua Padre Lira. O mesmo local mencionado na primeira fita. Você acha que está indo salvar as pessoas, mas na verdade está indo cumprir o evento fixo. Daniel sentiu o chão sumir. Evento fixo? Em todas as versões, você morre naquele cruzamento. Às vezes atropelado, às vezes baleado ao tentar afastar alguém da pista, às vezes esmagado pelo próprio ônibus. O coração dele parecia querer rasgar o peito. E sempre que você morre, eu, a próxima versão, acordo 9 meses antes, no depósito, encontrando as fitas. Um ciclo infinito. Daniel começou a entender. Então, o programa 66 é a âncora, a memória que atravessa as linhas. O toca-fitas fez um estalo. A voz ficou mais urgente. Existe uma única variação que ainda não tentamos. Daniel parou. Qual? Não ouvir a próxima fita. O silêncio explodiu na sala. Se você parar agora, se você aceitar, a linha se estabiliza. Você não vai ao cruzamento. O ônibus bate. 3 pessoas morrem. Mas o ciclo termina. Daniel sentiu o peso da escolha esmagando seu peito. Se você continuar, se tentar impedir, o ciclo reinicia. E talvez, na próxima versão, não seja a Helena. Pode ser algo pior. A fita começou a chiar. Eu estou cansado, Daniel. A voz falhou pela primeira vez. Eu já vi 17 variações da sua culpa. 17 enterros. 17 cidades queimando por pequenas mudanças. A tragédia localizada é menos devastadora que o caos alterado. O chiado aumentou. Não seja herói. Seja estável. A gravação terminou. Daniel ficou imóvel. O relógio marcava 5h22 da manhã. Ele olhou para as outras fitas espalhadas pela mesa. Se o que ouvira era verdade, então a decisão já estava escrita em múltiplas versões. Mas ainda não nesta. Novembro chegou. Daniel não ouviu mais nenhuma fita. Guardou todas em uma caixa metálica. Não voltou ao depósito. Não pesquisou nada sobre o ônibus. Tentou viver. Mas cada dia que se aproximava de 3 de novembro, parecia comprimir o ar ao redor dele. Na manhã do dia 3, ele acordou suando. 14h16. Ele sabia exatamente o que aconteceria. Pegou as chaves do carro. Ficou parado na porta. O cruzamento ficava a 10 minutos dali. Se fosse, poderia tentar. Poderia empurrar alguém. Poderia gritar. Poderia salvar 3 pessoas. Ou reiniciar tudo. Ele fechou os olhos. Lembrou de Helena rindo ao telefone. Lembrou da ala leste desabando. Lembrou da frase. A tragédia localizada é menos devastadora que o caos alterado. 14h10. Ele soltou as chaves. Sentou no chão. Começou a chorar. 14h17. Ao longe, sirenes. Ele não precisava abrir o noticiário para saber. O ônibus havia perdido o controle. 3 mortos.
A linha estava estável. O mundo não acabou. Nenhuma explosão maior. Nenhuma tragédia ampliada. Apenas a dor inevitável. Daniel ficou ali até anoitecer, esperando algo acontecer. Esperando acordar 9 meses antes. Esperando a caixa reaparecer. Nada aconteceu. O silêncio era absoluto. O ciclo tinha acabado. Ou assim ele acreditava. 3 semanas depois, Daniel decidiu doar o equipamento antigo da rádio para um pequeno museu local. Entre eles, o toca-fitas. Na noite anterior à entrega, resolveu ouvir uma última vez, apenas para confirmar que as fitas estavam vazias. Colocou a primeira, estática, nenhuma vinheta, nenhuma voz. Vazio, alívio. Ele sorriu pela primeira vez em meses, mas então percebeu algo. O rádio antigo da sala, desligado da tomada, começou a emitir um ruído baixo. Estática, muito fraca. Daniel congelou. A vinheta tocou. Dessa vez diferente, mais moderna, sem o sintetizador dos anos 90. Uma voz feminina entrou no ar. Clara, firme. Boa noite. São 23h59. Aqui é o programa 67. O sangue dele virou gelo. Se você está ouvindo isso, Daniel, significa que a estabilização funcionou. Ele não conseguia respirar. Mas toda a linha estabilizada gera pressão em outra. Um som de páginas sendo viradas. E agora precisamos falar sobre o dia 12 de fevereiro de 2031. Daniel caiu de joelhos. A voz continuou. Desta vez, não é você que morre. O rádio estalou. Silêncio. Apareceu uma única frase no visor digital, mesmo sem energia. Versão 1. Daniel entendeu. O ciclo anterior não era infinito. Era um teste. Ele não havia quebrado o sistema. Apenas subido de nível. A tragédia nunca desaparecia. Ela apenas mudava de escala. E o programa, seja o 66 ou agora o 67, sempre encontraria alguém disposto a ouvir. No escuro da sala, a estática continuou sussurrando. E pela primeira vez, Daniel percebeu que o mais assustador não era o futuro. Era o fato de que alguém, em algum tempo, sempre estaria transmitindo. E alguém sempre estaria escutando.